Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, legal, obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado da participação de vocês. Espero que essa quinta-feira à noite, véspera de feriado, vá ser um pouco diferente, né? A gente vai conseguir aí bater um papo específico sobre a área de ciência de dados e a gente vai trocar ideia aí por alguns minutos, tá? Vamos lá. A proposta disso daqui, né, pro curso de vocês, é a gente conseguir trocar um pouco de ideia, bater um papo sobre isso. E eu não sei se o microfone de vocês funciona, se ele está habilitado, se não está. Então, qualquer dúvida, vocês conseguem mandar aqui no chat e a gente vai conversando por aqui, tá ok? Para ficar fácil de ver o que é pergunta de vocês, o que é comentário, quando vocês forem fazer uma pergunta, comece o texto ali com algumas interrogações, coloca umas 2, 3 interrogações, aí você faz a pergunta, porque eu consigo acompanhar com vocês quem está fazendo a pergunta ou quem está só complementando ou fazendo algum comentário sobre o que a gente está passando ali, tá bom? Vamos lá. Para a gente começar aqui a apresentação, a ideia é a gente falar aqui sobre esse papel do cientista de dados, né? Quem é essa figura dentro aqui do mercado, e então a gente vai bater um papo sobre isso. Me apresentando, meu nome é Diego Nogari, eu sou Chief Data Officer da Lambda 3, eu também dou aula aqui no Mackenzie, eu dou aula nos cursos de pós-graduação em inteligência artificial, em o Big Data Analytics, dou aula em alguns cursos aqui para vocês. E, então, caso vocês tenham aí algum assunto que queiram tratar diretamente, dá para a gente poder olhar por aqui, tá bom? Então, a gente consegue aí acompanhar e ajudar vocês nesse caminho. Eu, por 11 anos, fui Microsoft MVP, né? É uma titulação que a Microsoft dá para algumas pessoas ao redor do mundo que fazem divulgação, que tem um tipo de trabalho voltado para a comunidade técnica, para que auxilie no desenvolvimento dessas comunidades. E eu fui, por esses 11 anos, sempre na área de dados. Então, fiquei um tempo como MVP de Data Platform, que era SQL Server, BI, coisas nessa linha. E eu fui o primeiro brasileiro a ir para a área de inteligência artificial dentro desse programa. E aí eu fiquei por 2 anos nesse programa aí como MVP de inteligência artificial. Eu pedi para sair no meio do ano passado, então 2019 foi meu último ano como MVP, e eu entrei num outro programa da Microsoft chamado RD, né, o Microsoft Regional Director, que faz a mesma coisa, só que voltado para o público que é tomador de decisão, né, o público que, de alguma forma, são gerentes, diretores, superintendentes, VPs e por aí vai, da área de tecnologia das empresas. Então a gente acaba interagindo bastante com esse público hoje em dia, tá? Bom, vamos lá. Eu vou tocar em 4 pontos aqui na apresentação de hoje. A gente tem aí um tempo bastante limitado para trabalhar, mas mesmo assim eu vou tentar cobrir 4 tópicos. Falar um pouco sobre Big Data, um pouco sobre Data Science, um pouco de Machine Learning e um pouco de Inteligência Artificial e qual que é o papel do cientista de dados dentro desse caminho, tá? Eu vou tentar buscar e fazer esses paralelos com vocês. Para a gente começar, o primeiro ponto. Quando a gente fala de Big Data, a gente está falando, sim, de algumas possibilidades baseado em tomar a decisão com grandes volumes, né? Aqui eu não sei quantos de vocês reconhecem esses objetos que estão na tela aqui, mas esse que está na parte de cima é um cartão perfurado e esse que está na parte de baixo aqui é um micro SD, né? Um cartãozinho de memória. Esse cartão perfurado, eu não sei se alguém já tinha visto pessoalmente um desse, né? Eu tenho uma cópia dessa. Um cartão perfurado desse daqui. Esse aqui é um IBM de 71, tá? Esse aqui tem quase 40 anos desse papel, né? E também tenho um chipzinho desse daqui, né? Aqui eu tenho uma informação super pequena. Eu consigo colocar aqui até 80 colunas de informação dentro deste papel. E aqui eu tenho um chipzinho, que esse aqui tem 16 GB de tamanho, né, de espaço, e é bastante coisa de armazenamento comparado com esse do cartão perfurado. Então a gente tem aí algumas coisas que mostram uma evolução muito grande no decorrer do tempo, né? Então existe aí um caminho que foi traçado, foi planejado,
e a gente consegue hoje entregar muito mais coisa. E olhando para isso, né, pensando aqui numa evolução, numa linha do tempo com relação a esse cenário, o que a gente tem de evolução, o que a gente tem de próximo passo com relação a esse chip, a esse SD card, né, esses cartões de memória mais rápidos. Hoje, se a gente olhar para isso, a gente tem algumas possibilidades de armazenamento bastante robustas, principalmente quando a gente olha para a questão de computação em nuvem, né? Então, existem pesquisas e áreas que mostram o desempenho que nós temos quando a gente trabalha com computação em nuvem, os resultados muito rápidos, né? Ou a aceleração que a gente tem. E hoje em dia, o armazenamento é barato. Hoje, passando nas coisas que nós estamos vendo aqui desse cenário, né, de Covid e essa pandemia que está atrapalhando em vários aspectos a questão tanto de saúde quanto a questão financeira do mundo como um todo, a gente olha para isso e fala, puxa, o armazenamento ainda é uma coisa barata, né? O armazenamento não é uma coisa que é proibitivo. Hoje é fácil a gente armazenar. Há muitos anos era mais complexo, então o custo era muito mais alto. E hoje a gente consegue, por causa desse barateamento, dessa facilidade que a gente tem, muitas empresas acabaram, né, nesse momento aqui, pensando na questão do Covid, acabaram realizando a sua transformação digital de uma forma rápida. Por quê? Porque temos isso funcionando, né? A gente tem aí soluções ou tecnologias de computação em nuvem vindo, né, desde aí, comercialmente falando, né, em grande escala, mais ou menos em 2008, 2009, 2010, quando a Azure começou, a AWS começou, quando a IBM começou a trazer a empresa que eles compraram para dentro dela, né, para poder ofertar soluções de computação em nuvem. Então a gente tem uma evolução muito grande e essa evolução permitiu com que as coisas acontecessem com essa velocidade que a gente teve aqui nesse último mês, um mês e meio. Então há uma propensão maior a gente fazer ou a gente usar esse tipo de coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando vai para trabalhar em computação em nuvem, a gente tem um recurso, tem um armazenamento disso daí, que é aplicado para trabalhar tanto com Big Data quanto com outras coisas, que é o que a gente chama de Data Lake. Então a gente olha para soluções de Big Data e precisa pensar em armazenamento, precisa pensar em como que esses componentes ou esses cenários vão facilitar a nossa vida. Então a gente busca trabalhar com isso para poder processar. Quando eu entro na questão do Big Data, e aí sim a gente está falando de como armazenamento, como trabalhar com um componente que tem uma facilidade muito grande para trabalhar com dados, tanto dado estruturado quanto dado não estruturado dentro do processo de Big Data, né? E aí para isso entram algumas ferramentas. Aqui a gente está colocando algumas delas. Então tem aqui esse elefantinho amarelo chamado Hadoop, é uma ferramenta muito robusta e fácil de trabalhar para trabalhar com esses processos voltados ao Big Data, porém ainda armazenamento em disco e fazendo uma persistência física nos dados. Aqui ao centro eu tenho o Spark, que é uma outra ferramenta também para se trabalhar com Big Data, mas ela já permite que a gente faça trabalhos em memória e consiga ter uma interação ainda mais fluida com soluções mais modernas, né? Essas duas são bem conceituadas no mercado, o Hadoop e o Spark. Mas a gente não pode deixar de olhar também ali a questão do MongoDB como uma ferramenta ou uma oferta de NoSQL, né? E é muito usado. Eu estou colocando aqui somente o Mongo, mas extrapolem essa imagem do Mongo para ficar com que todos os bancos de dados, todos os sistemas de gerenciamento de ambientes não SQL, né? Ou not only SQL. E ali do lado direito, está colocado ali o SQL Server como uma ilustração, como uma forma de interação das ferramentas de sistema de gerenciador de banco de dados. Que aí a gente pode extrapolar isso daí para Oracle, MySQL, Postgres, DB2, enfim, tem um monte de tipo de banco de dados. A ideia disso aqui é você ser realmente bem agnóstico à tecnologia ou a fornecedor. Eu não preciso estar preso à Microsoft, eu não preciso estar preso à IBM, à Oracle, à Google, à Amazon, não preciso. Se eu tiver um relacionamento bom com essas empresas, obviamente faz facilitar o uso, a implantação dessas ferramentas dentro da empresa, mas eu não preciso me travar ou me bloquear a trabalhar com elas, tá? A gente tem essa flexibilidade aí para poder acompanhar
e fazer o trabalho da onde for necessário. O que é grande vantagem para nós, como profissionais que trabalhamos com dados, é que a gente consegue ter as mesmas ideias ou as mesmas ferramentas implementadas em cada uma dessas soluções. Então, se eu tenho, por exemplo, eu trabalho com a Amazon, né, a AWS, e eu preciso implementar a minha solução de banco de dados, ou minha solução de Big Data. Eu tenho lá dentro essas soluções implementadas. Se eu preciso migrar isso para a Amazon, sair da Amazon e migrar isso daí para a Microsoft, ou para Google, ou para algum outro player depois, eu consigo. Se eu não estiver usando as ferramentas que são do pilar de software as a service dentro do ambiente deles, eu consigo migrar facilmente para uma outra plataforma. Por exemplo, na Amazon eu tenho uma ferramenta chamada Databricks, e na Microsoft eu também tenho essa ferramenta chamada Databricks. É de uma empresa que tanto a Amazon quanto a Microsoft licenciaram a implantação dessa ferramenta dentro das plataformas. Então eu consigo, de uma forma até que relativamente simples, tirar as coisas da Microsoft e colocar essas coisas na Amazon. Ou tirar as coisas da Amazon e colocar na Microsoft. Elas são migráveis, né? Por outro lado, para facilitar ainda mais isso, você consegue trabalhar com o conceito de nuvens híbridas, né? Então você montou todo o seu ambiente de Big Data numa plataforma como, por exemplo, a Microsoft, e você precisa levar isso para a Amazon, você consegue. Se você tiver implantado isso com uma solução, por exemplo, de containers, usando Docker, Kubernetes ou por aí vai, você consegue de uma forma muito rápida, muito simples, tirar de uma plataforma e colocar na outra. Então há toda uma flexibilização do uso disso, né? E aí a gente consegue avançar, alavancar isso de diversas formas possíveis, justamente para poder atender essas especificidades e conseguir movimentar essas tecnologias sem ficar preso a um fornecedor ou a um player específico. Você não tem que ficar preso ao player, você tem que ficar preso à sua solução. Você tem que resolver um problema de negócio. A ferramenta é só um artefato que vai facilitar você chegar naquele resultado. Você não tem que ficar preso a isso. Ou, puxa, eu estou limitado, a minha ferramenta não permite com que eu faça tal coisa. Se a ferramenta não te permite fazer tal coisa, mude de ferramenta. Ou traga uma outra ferramenta para complementar aquela. Por exemplo, dentro do ambiente aqui do Hadoop, eu tenho um ecossistema central que faz esse processamento massivo e paralelo desse grande volume de dados para trabalhar com Big Data. Mas eu tenho coisas específicas que eu vou trazendo para agregar a essa minha plataforma para que elas façam coisas que eu preciso. Por exemplo, eu preciso trabalhar com movimentação de dados, né? Então eu posso trazer para dentro do meu Hadoop uma solução chamada Scoop, né? Que é uma solução para fazer movimentação de dados. Ou eu preciso trabalhar com geração de relatório a partir desse meu ambiente. Eu vou trabalhar com o Zeppelin, por exemplo, que vai trazer essas funcionalidades para dentro do Hadoop. Preciso trabalhar com Machine Learning. Vou trabalhar com uma Route dentro do Hadoop que vai olhar e vai conectar essas ferramentas dentro da minha plataforma. Então, repare, a minha plataforma, o Hadoop, ele tem uma certa limitação. Ele tem uma atividade muito específica. Se eu trouxer outras ferramentas que vão agregando, vão trazendo novos produtos para ela, eu preciso dar esse nosso próximo passo, né? Então, a gente tem aí uma grande quantidade de ferramentas que vão sendo conectáveis em cima dessa plataforma, tá? O Rony fez uma pergunta aqui. A segurança em nuvem é bem confiável? Cara, sim, extremamente confiável. Aí você pode olhar isso com N benchmarks de mercado. Você olha isso daí, por exemplo, para a Amazon, para a Microsoft, para a Google, para a IBM, para a Oracle, qualquer um desses grandes players. Se você buscar a forma como eles criptografam e criam a comunicação em cima da comunicação, né, do seu ambiente com a plataforma de nuvem, ela é muito segura, muito confiável. Mais confiável até do que alguns outros fornecedores de serviços de hospedagem. Por exemplo, a gente atende alguns clientes, grandes instituições financeiras, que eles falam, puta, eu não confio em segurança de nuvem, precisa estar tudo aqui dentro de casa. E a gente leva isso junto à Microsoft. Eu estou dizendo agora Microsoft porque é onde eu tenho o meu maior background. Mas, de novo, não se apegue somente à Microsoft. Isso se aplica a todos esses outros players, outros fornecedores também, tá? A gente pega a Microsoft e fala, olha,
temos aqui o banco tal, que não está confiável, não se sente confiável na questão de nuvem. Me dá aqui a documentação para a gente levar para lá. A gente pega a documentação junto aos engenheiros da Microsoft, mostrando qual que é o nível de segurança que eles têm, colocando benchmarks de o Pentágono nos Estados Unidos, Casa Branca, instituições como essa, confiando os dados à nuvem, confiando os dados a esses serviços. Então, se a gente consegue olhar para isso e ver que o Pentágono, Casa Branca, aqui no Brasil, alguns outros grandes bancos usam isso, a gente tem uma segurança muito grande. E a gente leva isso lá e fala, tá aqui. Mas mesmo assim eu preciso bloquear. Tá bom. A gente cria todo o conceito de VNet, né, de Virtual Network, que faz o quê? Ninguém acessa se não tiver com um IP específico e esse IP, né, que vai estar disponível de uma única máquina aqui da sua empresa, ninguém consegue acessar de fora. E a gente faz isso. A gente implementou isso recente em alguns clientes nossos. É muito legal de ver todos os testes de segurança ou as coisas homologadas dentro da empresa que vão passando por isso e falam, aplica ou não aplica? Eles tentam passar e não passam, tentam passar e não passam. A gente está falando de instituições como Bradesco, Santander, a B3, né, que é a Bolsa de Valores, empresas como essa, onde a gente implementa algumas soluções que os caras falam, puxa, eu não posso ir para a nuvem. A gente mostra que pode, os caras tentam quebrar algumas seguranças nossas e não quebram. Por quê? Isso está implementado lá fora, não é uma implementação minha. Não somos nós na Lambda 3 que fazemos a questão da segurança. Quem faz é o fornecedor, é a Microsoft, é o Google, é a IBM. A gente só consome isso, tá? Então, assim, é confiável? Sim, bastante. Beleza? Seguindo aqui, a ideia da gente falar de Big Data era isso aí, trazer essa visão, né, das plataformas e como a gente poderia conectá-las. E aí tem um outro ponto que a gente quer trazer para cá, que é a parte de Data Science. Como que eu consigo extrair valor dos dados que eu tenho armazenado naquele meu contexto? Então, fui lá, peguei um monte de dados, armazenei isso aqui de uma forma absurdamente grande na minha base, e agora eu preciso tomar decisão, eu preciso fazer alguma coisa em cima desse meu cenário para poder aplicar, para poder funcionar essa minha análise, né? E aí entra a questão do Data Science. Aqui a gente olha para alguns pontos, né? A gente começa, o primeiro deles olhando para a questão da mineração de dados, que aqui a mineração de dados ela é bem similar ao que a gente tem de mineração mesmo, né? O que a gente olha aí a Vale fazendo. A Vale do Rio Doce é uma mineradora. Eles têm processo de extração de minério do solo. O que eles fazem? Eles entendem o que tem naquele solo, usam ferramentas específicas e coletam aquele minério, coletam aquele bem, né? Quando a gente fala de um processo de mineração de dados, é a mesma coisa. Eu vou buscar o uso de ferramentas específicas para resolver aquele meu problema. E com isso eu vou começar a fazer um reconhecimento de padrões naquele meu conjunto de dados, né, ou naquela minha terra, e vou começar a fazer um processo de análise exploratória para poder descobrir mais coisas. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente começa a olhar aquela ferramenta, né, fazer essa analogia de novo, né? Olha aquele monte de terra e vê, olha, para esse monte de terra aqui, eu sei que aqui dentro tem ouro, ou aqui dentro tem rubi. As ferramentas para eu extrair o ouro ou extrair o rubi, elas são diferentes. Quando eu olho para o meu conjunto de dados e começo a entender o que ele tem, eu vou saber escolher, para esse conjunto de dados ou para esse tipo de problema, eu vou usar essa ferramenta. Para esse outro tipo de problema, eu vou usar essa outra ferramenta. Então a gente começa a interagir, começa a integrar essas soluções baseado no que a gente já sabe, o que a gente já conhece, para poder solucionar aquele determinado problema. O que é a grande vantagem disso? Muitas vezes a gente não tem a menor ideia do que é aquele conjunto de dados que a gente está recebendo. E isso é muito comum. 90, agora aqui é chute, tá? 90, 95% das vezes que a gente pega uma massa de dados, a gente não tem a menor ideia de como que está a qualidade daquilo. Eu não consigo olhar para essa massa de dados e sair criando modelos de machine learning, porque eles podem estar completamente ruins, né? Eles podem estar completamente bichados para eu olhar para aquele dado e falar, puxa, dá para fazer alguma coisa aqui. Por quê? Como esses modelos de machine learning, eles trabalham com o dado, se eu tenho dado ruim, vai sair dado ruim, né? A minha predição vai ser ruim. Então eu preciso, de alguma forma, conseguir olhar para o meu dado, entender o que está acontecendo, fazer uma extração
dos valores que eu tenho ali dentro, beleza, agora eu já sei o que isso aqui representa, vou por esse caminho, ou vou por esse outro caminho. É muito comum a gente pegar, principalmente quando tem integração de sistemas, os dados estão todos quebrados, tem dado ausente, tem dado que tem o tipo de dado errado. A gente já chegou a pegar soluções que usam ambientes de dados não estruturados, onde eu tinha o mês de nascimento de um cliente, o mês de compra de um produto, era o mês 13, o mês 14. Isso não existe, né? Quando eu tento extrair um valor disso daí, ele quebra. Por quê? Porque aquele dado não é um dado bom, né? Um dado fidedigno. Então, há uma alternativa, né? Há uma forma de pensar de como que eu consigo extrair valor desse dado. Porque é o meu objetivo. E aí pode ser que a gente vire para quem forneceu o dado para a gente e fale, olha, isso que você está pedindo aqui, ó, não funciona. Porque esse dado que você está pedindo para a gente analisar não existe na base. Ou você me fornece o dado, ou eu não consigo fazer isso para vocês. Tá? Então, tem essa facilidade da gente começar a trabalhar com dado. E quando a gente consegue explicar, ou consegue fazer os nossos interlocutores, os nossos clientes entenderem isso, facilita bastante, porque eles começam a ver como que eles podem extrair de fato valor dentro dessa nossa análise. Tá? Então, é um caminho aí bem fluido para isso. E a gente consegue fazer esse reconhecimento de padrões a partir do processo que a gente começa de análise exploratória. Né? E padrões tem um monte de categoria para isso. E padrão a gente entende que é algo que é comum entre todos que estão ali dentro. Por exemplo, nós aqui da área de TI, nós trabalhamos com exatas, nós estamos estudando a área de exatas. Então, para a gente, o padrão matemático é muito simples, ou ele é padrão matemático básico, ele é entendível. Se eu trago para vocês ali um sinal de adição, eu coloco um valor numérico antes, um sinal de adição e um valor numérico depois, não importa qual seja o valor de antes e o valor de depois, você sabe resolver aquele problema. Você reconheceu um padrão em frente àquele problema que foi passado. E você sabe como resolvê-lo. Né? Isso é só uma forma de você entender o que é um padrão e o que não é. E aí, se eu trago para você um negócio que é muito mais complexo, né? uma representação matemática de uma equação com outros símbolos, outros signos naquela representação, pode ser que a gente não saiba analisá-la. Né? Então, é uma questão de reconhecimento de padrões mesmo. Esse padrão ele é uma coisa comportamental que existe entre a massa que está analisando aquele contexto. Tá? E a segunda parte que a gente tem dentro da questão da análise de dados é a parte de análise estatística, onde eu faço, né, a partir do momento que eu fiz a minha extração, fiz o meu entendimento, eu posso começar a validar hipóteses e posso fazer o entendimento dos meus dados para poder criar, sim, soluções. Né? Então, eu olho alguma coisa e vejo, será que essa hipótese aqui, né? Então, estão dizendo, a hidroxicloroquina ela está ajudando os pacientes que estão com problemas de Covid, estão solucionando problemas mais rápido. Será que essa hipótese que está sendo levantada da hidroxicloroquina funcionar, ela é válida ou não? Eu preciso testar, eu preciso criar, né? Eu preciso usar método científico. Pega um grupo de pessoas, divide em 3 segmentos, então pega. Para um grupo eu aplico a hidroxicloroquina, para outro grupo eu aplico um placebo qualquer, e para o terceiro grupo não aplico nada, e vejo qual que é a diferença, para ver se realmente a hidroxicloroquina funciona. Isso é um teste de hipótese, uma validação de hipótese. E eu vou fazer um monte de cálculo para isso, vou entender a minha base, né? Eu vou entender o meu dado, para ver se isso está fazendo sentido ou não. E a mesma coisa faz para esse cenário de entendimento. Então, eu posso criar elementos gráficos visuais, né, para me permitirem que eu consiga olhar para esse meu dado e fazer o acompanhamento. Eu falo, puxa, olha só, existe uma tendência, igual esse gráfico que está aqui embaixo, né? Eu vou, no passo que eu vou crescendo os dados no meu eixo X, eu vou crescendo o meu dado no eixo Y. Repara que o crescimento dele está fazendo um acompanhamento. Eu consigo traçar uma reta. Por mais que ela não pegue todos os pontos, ela vai ter um cálculo que a gente chama de regressão linear. Nesse caso aqui ela é bivariada, eu estou tendo 2 variáveis aplicando para isso, e eu consigo traçar uma reta que tenta representar esses dados. E aí ela vai ter uma certa combinação com isso. Então eu preciso entender esses meus dados. Né? E aí eu vou buscando, eu vou trabalhando em cima disso no decorrer dessas minhas análises. E aí, depois que eu faço todo esse meu processo
bem específico ali na área de Data Science, eu posso dar um passo seguinte, que é para ir para a criação dos meus modelos de Machine Learning. Aí sim, eu aplico alguns modelos, tudo que eu aprendi do meu passado, eu aplico para poder usar dados que ainda não vieram para mim, mas eu quero predizer algo, eu quero tentar imaginar, ou tentar, baseado em probabilidades, que aquilo se repita, ou que aquilo exista, né? Então, eu aprendi meus dados, validei minhas hipóteses, entendi como que eles estão funcionando, e agora eu quero falar, olha, beleza, então pegar um marco daqui para trás, eu fiz essa minha análise exploratória, minha análise estatística, agora daqui para frente, eu quero montar meus modelos de Machine Learning. É onde eu vou começar a criar, ou vou começar a responder coisas que ainda não sei, né? Ou que eu ainda não planejei fazer, ou planejei responder em cima desses meus dados, tá? Aí a gente entra em alguns pontos, como, por exemplo, a questão de aprendizagem. Então, dentro do Machine Learning, nessa parte de aprendizagem de máquina, a gente tem algumas vertentes. Eu tenho o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, eu tenho uma frente que aponta para aprendizados por reforço. Então, assim, eu tenho algumas formas de trabalhar com isso aqui. Sendo bem rápido, né? Aprendizado supervisionado, o que eu faço? Eu consigo ter uma previsão de alguma coisa a partir de dados históricos, mas dados que eu tenho já a resposta. Então, imagina o seguinte, eu quero pegar um conjunto de elementos do qual eu já tenho o rótulo, eu já tenho ali a marcação do que aquele grupo, daqueles dados fazem parte, né? Então, eu consigo analisar esses meus dados com aquela resposta específica. E eu ensino a máquina a reconhecer os padrões de cada uma daquelas respostas. E aí, essa máquina, ela aprende esse padrão, e na hora que eu trouxer um dado novo daquelas variáveis que eu estou tentando usar para explicar o meu modelo, ela vai me dizer, olha, tal variável, tal resposta que você espera é essa, baseada nessa variável que você trouxe. Para tentar materializar isso aqui, tá? Imagina o seguinte, você tem uma base de dados com uma porção de colunas, né, uma porção de registros que dão a descrição de um veículo, e lá no final, a última variável, né, a última coluninha da sua base de dados, ela é a carroceria daquele veículo. Então você tem ali, sei lá, a primeira coluna é quantidade de portas, a segunda coluna, força no motor, a terceira coluna, quantidade de rodas, a quarta coluna, sei lá, volumetria do porta-malas, você pode ter um monte dessa categoria, e lá no final, uma coluna, né, que vai dizer para você ali, isso aqui é um carro hatch, isso aqui é uma SUV, é um sedã, é uma picape, é uma moto, é um caminhão, enfim, eu posso ter vários tipos de veículos diferentes, né? O que acontece? Eu uso essa minha massa de dados, que ela já tem esse rótulo, tem essa resposta ali no final, eu uso essa massa de dados para treinar a máquina, para reconhecer padrões, entender o comportamento, montar o meu modelo. Quando vier um carro novo, eu não sei qual que é aquela carroceria, né, do carro novo que está vindo, mas eu sei a quantidade de portas, quantidade de força do motor, volumetria do porta-malas, enfim, eu tenho todas aquelas variáveis preenchidas, menos aquela variável que eu quero. O que acontece? Quando eu aplico esse novo registro a essa minha massa de dados do meu modelo, o meu modelo vai entender aquele padrão comportamental dos dados, né? Vai pegar cada uma daquelas variáveis e falar, opa, essas variáveis aqui nessa combinação é esse tipo aqui de registro. Então, esses dados que me passou, aqui é uma SUV, ou uma picape, um carro hatch, um sedã, e por aí vai. Isso é um modelo que a gente trabalha com classificação, né? Por causa do aprendizado supervisionado. Dentro do aprendizado supervisionado também entra a questão de a gente trabalhar com estimação de valores. Então, imagina o seguinte, você quer vender a sua casa, você quer alugar a sua casa, alguma coisa assim. Você precisa saber quanto que custa, né, a sua casa. Então, você insere dentro desse sistema que foi montado para ajudar você a dar esse valor. Então, você vai lá e fala, a minha casa tem tantos quartos, tem tanto metro de terreno, tantos metros de área construída, tantas vagas vagas na garagem, tanto de banheiro, sei lá, vai pondo essas variáveis que pede lá, e ele vai calcular isso para você, vai tirar, opa, olha só, o seu dado, né, com base nesses inputs ou nessas entradas, a sua resposta é essa daqui. Então você consegue predizer esse valor numérico a partir desse ambiente treinado. E mais uma vez, você tem todo um conhecimento prévio
de casas que estavam ali na mesma região, que tem a mesma quantidade de quartos, a mesma quantidade de vagas na garagem, metragem, por aí vai, e vai ter os preços dessas casas. Então, com base nessas variações, ele consegue calcular e nos dar a resposta numérica que é esperada. Tá? Então, a gente tem essas frentes aí. E, por outro lado, eu tenho os dados que não estão, ou que eles não têm esse rótulo. E eu consigo também trabalhar em cima disso, olhando para uma forma de aprendizado, que a gente chama de aprendizagem, o aprendizado não supervisionado. O que ele vai fazer? Ele vai dar daquelas características que a gente está observando e encontrar algumas possíveis similaridades ou aproximações. Né? Imagina o seguinte, eu tenho uma loja, né? E na minha loja eu quero saber quais são os clientes que mais compram e os clientes que menos compram, para eu poder fazer uma promoção para eles. E eu começo a olhar para esses elementos, ou para esses clientes, né, para essas observações da minha base de dados, e eu vejo distância que eles moram, a distância, né, da casa deles até a minha loja, quantidade de vezes que eles vêm na minha loja por mês, quantidade, qual que é o ticket médio que eles fazem na compra deles, quantidade de itens que eles compram. Eu começo a ver um monte dessas variáveis. E eu começo a procurar quais variáveis ou quais clientes estão mais próximos um do outro, para eu poder fazer uma promoção. Falar, olha, vocês que são clientes que compram mais de R$ 100 aqui por mês na minha loja, eu espero que vocês venham mais vezes, porque eu quero vocês mais aqui. Então, vou fazer para esse grupo, eu não sei quem são esses dados. Eu não tenho a menor ideia do rótulo, né? Eu estou simplesmente pegando essas aproximações e vendo que naquela variável que ele está tentando buscar, que fala sobre preço, ele está consumindo bem, né? Ele está usando bem essa variável, eu estou olhando para essas similaridades. Por outro lado, eu quero também pegar aquele cliente que vem poucas vezes na minha loja. Então, aquele cliente que gasta pouquinho, vem 1, 2 vezes a cada 2, 3 meses, eu quero pegar esse cliente e fazer uma promoção para ele vir mais vezes, para ele aumentar a compra na minha loja. Então, eu vou pegar aquele conjunto de dados que eu não sei quem são, vou falar, olha, vocês que vêm poucas vezes aqui, venham mais, né? Toma uma promoção aqui de um desconto de 10%. Então, você consegue aplicar essas coisas. Só que a gente não sabe quem que é quem, a gente não tem nenhum rótulo para isso. Então, a gente começa a buscar essas associações, essas similaridades dentro do nosso ambiente. Tá? Tem 2 perguntas aqui. O Gustavo perguntou, qual a diferença entre um Data Lake e um Data Warehouse? Bom, a primeira coisa, dentro de um Data Warehouse, a gente faz um processo chamado ETL, que é Extraction, Transforming e Loading. Eu vou carregar o dado de uma fonte de dados, fazer um processamento, uma transformação qualquer, e vou dar a carga dele numa outra base. Esses dados estão totalmente estruturados. Eu sei tudo que eu tenho na minha origem e eu sei tudo que eu preciso do meu destino. Eu faço essa comunicação fluida. Tá? Isso é um processo de ETL que funciona para o meu Data Warehouse. Para o meu Data Lake, ele faz um processo diferente, faz um processo chamado de ELT, que é Extract, né? Ele carrega da fonte de dados, Loading, ele vai deixar armazenado lá, e ele só vai transformar o dado quando ele for precisar consumir. E muitas vezes esse dado pode estar não estruturado. Então a gente vai armazenando, vai jogando informação no Data Lake da forma que a gente puder. Só que informação, só que informação. Lembra que eu comentei lá no começo? Armazenamento está barato? Meu, só que informação lá dentro. Ah, não sei se eu vou usar. Não tem problema. Armazena. Pode ser que você use lá na frente. Então, armazena. O armazenamento é barato. Guarda o dado, guarda o registro. Quando você precisar usar, você transforma ele, faz a manipulação que precisa e consome o dado, beleza? Rapidamente, a diferença entre Data Warehouse e Data Lake é essa. O Hugo fez uma pergunta. Como eu posso saber se uma base de dados está apta para mineração? Você começa a olhar essa base e começa a extrair algumas características dela. Então, o processo de análise exploratória talvez seja o caminho mais fácil para a gente saber se essa base está boa ou não. E aí o uso dos métodos estatísticos simples. Então, vou tirar a média, vou fazer a minha análise de distribuição de valores, vou começar a plotar gráfico nessa base para entender uma saída fluida para isso, né? E ver se realmente os seus dados eles são aptos a gente conseguir trabalhar ou não com esse conjunto de elementos, tá? Por quê? Porque pode ser que funcione, pode ser que você tenha um dado muito bom para aquilo, você vai começar a descobrir esses padrões vendo esses dados. Ou pode ser que ele seja muito ruim. Não tem uma receita de bolo. Ah, faz isso, 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 você vai ter esse resultado aqui, se ela está bom ou não. Você não tem isso daí. O que você faz?
Começa a usar várias técnicas para ver o que está funcionando e o que não está. Beleza? Manuel fez uma pergunta. O que você acha das ferramentas de AutoML e como você acha que o crescimento delas vão afetar o profissional de Data Science e Machine Learning? A ferramenta de AutoML é o seguinte, né, até para pontuar para as pessoas que nunca ouviram falar. O AutoML é uma ferramenta de Automatic Machine Learning. Então, você vai montar as soluções de Machine Learning de forma automatizada. Basicamente, o que você faz? Você joga a sua base de dados lá dentro e fala, quero resolver tal problema. Ele vai começar a fazer um monte de testes de validação de performance dos modelos e vai começar a te entregar. Fala, você quer fazer um classificador, né, para classificar aqui aquela variável, se é a carroceria do carro, qual que é. Beleza, vai pegar todas aquelas variáveis, vai rodar isso daqui em cima de um primeiro modelo de machine learning, sei lá, uma árvore de decisão. Vai ver o resultado da árvore de decisão, vai pegar aquelas métricas de avaliação do modelo e vai deixar guardado. Aí vai pegar, vai rodar a mesma massa de dados contra outro algoritmo, por exemplo, uma rede neural, vai pegar aqueles dados. Vai rodar isso contra um Naive Bayes, vai rodar isso daí contra um Random Forest, vai rodar isso daí contra um Support Vector Machine, vai rodar contra um monte de modelos de classificação. Vai pegar o modelo que mais teve uma assertividade e vai falar, olha, para esse conjunto de dados, esse daqui é o melhor modelo para se trabalhar, beleza? Valeu, falou, acabou meu trabalho do AutoML, tá? Não, nesse momento, hoje, dia 9 de abril de 2020, eu, particularmente, não rodo modelos de AutoML dos clientes que eu trabalho. Eu não faço ele por um simples motivo. Esse processo é brute force. Você joga o dado lá dentro, ele vai processar isso aí com força bruta e vai te dar um caminho, vai te dar um resultado. O que eu estou fazendo com os meus clientes? Eu uso, em algumas situações, quando eu não consigo extrair os dados que eu preciso de forma correta, eu uso o AutoML para me dar um direcionamento de qual caminho seguir. Mas eu não uso ele como uma saída ajustada para mim. Tá? Eu não pego o modelo dali e mando isso daí para produção. Segunda parte da sua pergunta, o quanto que elas vão afetar a nossa vida como profissional de dados. Talvez vai ser uma ferramenta a mais que vai estar no nosso cinto de utilidades do Batman para a gente usar. Talvez vai ser um ponto inicial, talvez vai ser um caminho a ser começado aí na nossa base para depois explorar. O processo de trabalhar como cientista de dados, ele é um processo de experimentação. Ele é um processo de vai, valida, confere, volta, valida, confere, muda, ajusta. Não é um processo determinístico. Eu não tenho uma receita de bolo que eu vou lá falar, isso daqui resolve. Eu tenho um conjunto de coisas que vão sendo aplicadas. Tá? Então a gente começa a ter essas idas e vindas no processo. E é normal, é aceitável isso. Quando a gente tem isso daí em mente e vai funcionando, a gente consegue ter resultados muito favoráveis. Tá? Tem uma outra pergunta aqui da Viviane. Qual seria o melhor roteiro para alguém interessado em criptografia e cybersecurity na área financeira? Cara, eu não sei, Viviane, eu não sei se eu consigo te responder isso aqui de uma forma objetiva, tá? Vale muito a pena estudar os assuntos de criptografia, a parte que está envolvendo cybersecurity. Não é minha área de estudo, eu não tenho nem embasamento para poder te dar um caminho. Usa a ferramenta tal, ou estuda tal coisa, estuda outra coisa. Qualquer coisa que eu falar aqui sobre questão de segurança vai ser puro achismo da minha parte. Eu não estudo isso daí, tá? Então, eu vou ficar te devendo essa pergunta, eu não vou conseguir nem te sugerir algo, porque é totalmente fora do que eu faço, tá? Até peço desculpa por relação a isso daí, beleza? Vamos lá. Passamos da parte, então, de Machine Learning, fomos para a área de inteligência artificial. O que é essa área de inteligência artificial? É a gente tentar amarrar todos esses pontos, tentar encaixar isso daí. E como que eu encaixo isso? Tentando aplicar em algumas funcionalidades ou em algumas práticas para facilitar a minha tentativa de simulação de um comportamento biológico através de uma representação matemática, representação computacional para isso. Qual seria um caminho para isso? Falamos ali de reconhecimento de padrões, entendimento dos dados, componentização, né, para criar os meus modelos, criamos modelos de classificação, criamos modelos de regressão, modelos não rotulados, aprendizado não supervisionado, tudo isso pode estar armazenado no nosso data lake.
Mas, porra, o que eu consigo fazer legal para isso, né? Então, olha só, processos de bot e NLP, né? Processamento de linguagem natural. Isso aqui tem muito a ver com a parte de inteligência artificial, que usa um monte dessas características que eu expliquei para vocês agora. Hoje em dia, está muito fácil, até por causa dos estudos que estão vindo nos últimos, sabe, 20, 30 anos, com relação à parte de aprendizado profundo, né, o que está chamando de Deep Learning, está sendo muito fácil hoje a gente ter resultados com isso. Depois, se vocês quiserem, dá uma bugada, procura aí um negócio chamado Deepfake, né, que é a construção de imagens não reais, imagens deep, imagens fake, usando o conceito de Deep Learning, que estão fazendo simulações. Então você pega o presidente Obama, eu consigo pegar a minha fala, colocar como se fosse uma máscara do Obama aqui em mim, e exatamente a forma como eu estou me comprometendo, estou me mexendo aqui, é representado para isso, tá? Então a gente começa a ver coisas como essa acontecendo. E aí você tem uma infinidade de coisas possíveis serem trabalhados para isso, tá? Isso chama redes, isso chama deepfake. Uma forma de fazer isso daí é com rede GAN, né? É uma forma de trabalhar com Deep Learning para a criação de objetos ou criação de elementos artificiais. GAN é uma sigla, chama Generative Adversary Network. Qual que é a ideia? Ele cria uma rede de um classificador, igual aquela que a gente fez no caso, tá? Cria um classificador e cria uma rede. Esse classificador vai tentar responder os dados que estão vindo dessa outra rede, essa rede adversária. Então ele tem uma rede discriminatória. Ele cria um valor e essa aqui discrimina se está certo ou está errado. Então você começa a jogar modelos de carro para ele e depois você joga um modelo de um chiado. Ele fala, pô, esse chiado aqui não é um carro, devolve. Na hora que ele devolve, ele começa a ver o que passou, que funcionou, e o que ele devolveu que não funcionou. E ele começa a bolar algumas coisas aqui e começa a tentar jogar algumas outras coisas para cá, até uma hora que ele começa a jogar essas montagens, essas coisas naturais, artificiais que ele vai montando, e ele começa a jogar carro, né? Porque ele foi aprendendo com aquele resultado que foi dando, falou, ó, isso aqui eu entendo que é um carro, isso eu entendo que é um carro, entendo que é um carro. Ele começa a entender num cenário de pixel ali, é bem complexo de fazer essa bagunça, ele começa a mandar desenhos de carro, fala, opa, isso aqui é um carro. E acontece, ele sabe como fazer um carro. E eu posso vir na minha rede e falar, me faz um carro sedã. Ele vai pegar, dado aquelas características que ele entendeu, e vai montar um desenho de um carro sedã e vai mandar para cá, para essa rede que vai fazer a validação. Opa, é um carro sedã. Então, a gente consegue criar coisas nesse sentido. A mesma coisa eu posso usar para fazer o meu Barack Obama. Então, eu posso criar a minha rede GAN, falar assim, olha, esta matriz aqui com essa cara, ela é a nossa cara de origem, só que eu quero que essa cara aqui tenha a cara do Barack Obama. A primeira base que ele vai utilizar é a base que tem as caras do Barack Obama, o rosto do Barack Obama. Quando eu mando para cá, ele não vai falar assim, o Diego não é o Barack Obama, devolve. E ele vai começar a fazer essa alteração. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, até uma hora que, opa, beleza, esse aqui é o Barack Obama. Porque ele conseguiu criar artificialmente aquela face que está passando nesse nosso classificador. Então você tem uma facilidade muito grande de conseguir criar essas coisas artificiais e passar. A mesma coisa acontece com o NLP. Eu consigo criar voz ou criar representações artificiais a partir de textos. Então, eu posso escrever um texto, eu posso apresentar esse texto para o meu modelo, e esse modelo vai pegar, isso vai fazer um sintetizador de voz e vai jogar esse texto lá na frente. É possível fazer isso com esses cenários de redes GANs, tá? Por que eu coloquei bot e NLP aqui? Imagina o seguinte, um bot, ele é um robozinho de interação, né? Quem é um pouco mais antigo, jogava Counter-Strike há um tempo atrás, e você podia colocar os bots para jogar contra você, e esses bots eram os seus adversários, né? E ele interagindo, jogando, era bem interessante, né? Eu sempre fui muito ruim de Counter-Strike, eu sempre morria. Era bem péssimo mesmo. Mas a galera que estudava comigo jogava bem, eles jogavam muito bem. Isso daí era aterrorizante olhar eles jogando, eles conseguiram fazer as coisas, eu não conseguia matar ninguém, para mim era desesperador. Mas esses bots, eles eram esses objetos de interação, esses robôs de interação. Hoje em dia a gente chama os nossos bots aqui de chatbot, né?
Porque eles são bots de interação com os nossos usuários, com o nosso cliente interno, com o nosso cliente externo, e fazem isso via texto. O que eu consigo juntar entre bot e NLP? Que é uma solução que facilita bastante a vida. Você pode pegar, você cria um sistema de interação com voz, então eu ligo para o meu atendimento lá, só vou fazer alguma coisa lá com o pessoal do Bradesco. O Bradesco tem uma inteligência artificial que funciona muito bem com essa interação com voz. Você liga para o Bradesco e fala, eu quero saber o saldo da minha conta é tal, meu CPF é tal, minha agência é tal, minha senha é tal. Eu estou chutando qualquer coisa aqui, tá? Ele vai pegar esses dados, eu falei para ele, ele vai pegar esse dado e fazer uma transcrição de áudio, vai pegar aquele áudio e vai transformar isso em texto. Vai jogar isso para o bot vai entender qual que é a intenção daquela mensagem, aquele texto que foi passado, vai extrair características dali, vai extrair as entidades. Qual que é a conta corrente, qual que é a senha, qual que é o CPF, para validar que sou eu mesmo. Foi isso daí e pegou, ele quer saber o saldo a partir dessas variáveis. Joga isso daí no banco, consulta o que tem que consultar, devolve o dado em texto, um dado normal, né, que está sendo transferido ali para aquela mensagem. Esse dado que voltou para cá, ele vai falar, esse aqui é o texto. O que eu faço agora? Eu preciso transcrever esse texto em áudio, né? Eu preciso transformar esse texto aqui em áudio. Então, ele vai sintetizar isso através de uma voz e vai ler. Diego, seu saldo aqui está menos R$300 na conta. Né? Eu estou chutando menos 300, mas deve estar mais negativo ainda do que isso. Então, você tem essa combinação de eu falo, ele faz uma transcrição daquele áudio, dispara um monte de coisas automaticamente, devolve esse texto, e esse texto é transformado em áudio. Então você consegue integrar essa questão de bot com NLP, né? Fazendo um processamento de linguagem natural para entender o que o cliente quer e faz essa interação com voz ou com bot ali para fazer as chamadas, tá? Tem mais uma pergunta do Gabriel aqui. Qual a linguagem mais usada em IA? É Python 3 e por quê? Python é bastante usado, R é bastante usado. No finalzinho aqui eu deixei um link para vocês com um monte de material complementar para vocês acessarem. E lá eu faço uma discussão entre o R e o Python. Tá? Eu não quero dar spoiler, mas você consegue fazer muita coisa de inteligência artificial nas duas, ok? Beleza, o Rodrigo aqui. A robótica se faz essencial em todo esse processo? O processo de robótica depende do que você está chamando como robótica. A gente tem o processo de RPA, que é Robot Process Automation, que aí eu consigo fazer isso via software, interagindo entre esses meus elementos. Eu consigo pegar certas coisas e fazê-lo repetir isso daqui. Ou eu posso ir para a parte da robótica mecânica, posso ter os robôs lá com o braço mecânico interagindo. Dependendo do que você está chamando de robótica, faz sentido ou não faz sentido. Para a indústria 4.0, é muito bom a gente ter esses braços mecânicos autônomos fazendo atividade. Para o meu atendimento de cliente, o meu bot ali, eu não preciso ter esse robô. Eu não preciso que um robô lá pegue o telefone, coloque num microfone com um alto-falante e eu consigo interagir com ele por ali. Eu posso pegar isso via software, né? O dado é lógico, ele não é um dado físico. Eu não preciso disso. Então depende do que você está fazendo, tá? Mas a robótica, sim, a forma dela funcionar agiliza bastante o nosso trabalho. E, por fim, o último ponto que eu queria trazer para vocês é a questão da visão computacional, onde você tem todo um processo que permite você interagir e fazer o uso de elementos visuais para trabalhar com isso. Um pouquinho que eu coloquei ali da rede GAN, né? Aquela rede Generative Adversary Network, ela trabalha bastante também com essa questão da visão computacional. Foi o que eu havia colocado naquele momento para vocês. A gente tem algumas formas de trabalhar com isso aqui. Eu posso fazer várias coisas. Para trabalhar com deepfake, né, é fundamental você saber de visão computacional, que é usar a câmerazinha do computador para interagir isso como um canal de entrada, ou usar um determinado frame, uma determinada imagem, como um canal de entrada para você processar. E aí você tem N aplicações possíveis para isso. Tá? Por fim, eu só quero deixar aqui o último slide, que é aonde chegaremos? Né? O que é possível fazer com inteligência artificial? Hoje, olhando para o cenário que a gente está vivendo um momento de tecnologias exponenciais. E talvez olhando para cá, pensando nessa questão de exponencialidade, inteligência artificial, processo de machine learning, interação com Big Data, extração de valores com Data Science,
estão nesse bolo que talvez seja a mais exponencial de todas essas exponenciais, tá? E eu quero deixar para vocês, só para vocês pensarem em cima disso daí, esse link dos materiais. Todo o material que eu combinei com vocês aqui, que eu fui passando, eu deixei registrado aí nesse link. Esse link é o link do meu blog, tá? É um link onde eu publico bastante coisa com frequência. E esse material que está para vocês aí, você consegue acessar esse QR Code. Eu vou também colocar para vocês o link aqui do site via mensagem, para vocês poderem acompanhar esse material, tá? Aqui eu vou mandar isso no chat para vocês. E a gente tem mais 10 minutinhos para tirar dúvida aqui, né? Se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta aí para nós, fica à vontade, a gente tem mais uns minutinhos para responder essas perguntas. Vou dar aqui o link para vocês. O link para vocês aqui desses materiais. Não entendi qual foi a outra. O Gabriel perguntou, né? Não entendi qual foi a outra linguagem além do Python. É Ruby? Não, R. R mesmo, a letra R, tá? Essa linguagem é uma linguagem da década de 90, bastante trabalhada para a parte estatística. Aqui no Mackenzie, o nosso curso de Big Data Analytics, né, que é o curso de Data Science, ele usa R como linguagem padrão para esse nosso treinamento, nesses nossos cursos. O curso de inteligência artificial usa Python, tá? Então, a gente tem essas duas frentes aí para trabalhar em cima dessas possibilidades, tá? Mais pergunta aqui, qual será a primeira ferramenta para aprender? Bruno, a primeira ferramenta para aprender, é muita prepotência minha virar para você falar, aprende R ou aprende Python. Pode ser que você não queira trabalhar com programação, pode ser que você queira trabalhar com a parte de engenharia de dados, movimentação, injeção, criação de arquitetura. Nesses materiais que eu mandei para vocês aqui, tem um dos links que está ali, ele chama... Está ali no final, quer ver? Aqui, está no último parágrafo. Funções da área de ciência de dados. Eu coloquei ali bastante coisa, bastante conteúdo falando sobre 8 áreas de atuação para se trabalhar. Então, como que funciona a parte de matemática e estatística, como funciona a parte de método científico, a parte de pesquisa, como funciona modelos de arquitetura e injeção de dados. Então, tem bastante coisa ali para abrir a cabeça, tá? Então, ali tem alguns caminhos para vocês seguirem com relação a isso, tá bom? O que são ruídos na base de dados? Hugo, ruído na base de dados é sujeira. Então, imagina o seguinte, aquilo que eu comentei lá atrás. Eu pego uma base de dados que eu tenho ali, um monte de informação de texto, e essa informação não é travada, não é controlada por nenhum sistema de gerenciamento. Simplesmente texto puro. E aí você tem uma coluna lá que é data de compra do produto, né? E ali tá, data de compra, dia 32 de janeiro. Cara, não existe o dia 32, né? Isso é um ruído, isso é uma sujeira, isso é uma coisa errada na base. Eu não consigo tomar uma decisão com esse número. Por mais que ele esteja na minha base, ele não é um número real, não é um número factível. A gente chama isso aí de ruído. Tá? Ele não é um sinal para mim, ele é um ruído, é uma sujeira. Ele mais atrapalha do que ajuda. Tá? Matheus está perguntando, onde eu posso achar dados para analisar durante meus estudos? Matheus, no link que eu coloquei aí nos materiais também, tem um deles chamado Primeiros Passos em Machine Learning. Nesse material do Primeiros Passos em Machine Learning, ali eu comento, num dos parágrafos aí, eu comento sobre o Kaggle e a base de dados da UCI, tá? São dois lugares onde você pode pegar material para estudar, e esses materiais são free. Você consegue estudar com o conteúdo desses materiais, justamente para poder atender o seu estudo, a sua forma ali de aprendizagem.
são materiais que você consegue, inclusive, aprender com eles e como que você vai resolver esses cenários. Muitos deles a gente chama de toy database, tá? Porque são bases de dados que você não precisa se preocupar em fazer limpeza. Simplesmente a base já está pronta, funcional, você sai criando as suas análises a partir dela. É legal para você aprender e estudar algumas coisas, tá bom? Pergunta mais que Sérgio. Hoje em dia, o profissional de ciência de dados tem em sua área de atuação restrita junto às empresas do segmento de tecnologia? Não. A resposta para isso é não. Hoje em dia, com as facilidades que a gente tem de implementação dessas ferramentas, usando o conceito de serviço cognitivo, qualquer profissional que consiga trabalhar com chamadas de API consegue usar machine learning, consegue usar coisas voltadas à área de ciência de dados. Não quer dizer que são as melhores soluções, os melhores resultados possíveis. Quer dizer que é possível fazer e dá para se trabalhar muito rapidamente com isso. Hoje, dentro das aulas que a gente aplica aqui no Mackenzie, no curso presencial, tanto no presencial quanto no EAD, ele é bastante variado. Eu tenho pessoas que são médicos, pessoas que são da área de advocacia, pessoas da área de segurança, da área financeira, que vêm fazer o curso para entender ou para aplicar melhor os conceitos que eles estão aprendendo aqui nas áreas de atuação deles, né? Então você tem uma pluralidade muito grande desses acontecimentos, ok? Então não fica restrito às áreas aqui fechadas da área de tecnologia, tá? Gabriel, quais são os requisitos básicos para ser um profissional de ciência de dados, né? Ou quais são ali? Seguinte, quando você aplica alguma coisa para trabalhar com ciência de dados, você tem ali naquele material que eu publiquei ontem, né, que é as áreas da ciência de dados. Você tem N áreas de aplicação. Todos esses profissionais que estão trabalhando ali são, de alguma forma, cientistas de dados. Alguns mais iniciantes, outros mais experientes, alguns voltados para a área de desenvolvimento do modelo, outros para a área de visualização de dados e pensamento fora da caixa. Mas o mais importante, de alguma forma vocês estão interagindo com a área de ciência de dados, tá? O que eu sugiro para você? Veja o que mais te agrada, tá? Dentro dessa frente como um todo, nos materiais que eu pus para vocês, tem um mini curso com 12 aulas de uma introdução a Big Data e Data Science. Tá? É publicado no YouTube, são 12 aulas de mais ou menos ali uns meia hora, 35 minutos cada aula, e a gente passa por várias coisas nessas aulas. Vale a pena você assistir uma delas ali que dá essas introduções e você vê o que te agrada estudar, o que te agrada trabalhar. Você vai pegar esse material que você gostou, que você quer trabalhar, quer seguir, e parte para buscar conhecimento em cima dele. Nós somos profissionais que são questionadores. Nós não temos uma receita de bolo para trabalhar. A gente vai ter que sempre buscar coisas. Então não tem um caminho, começa por aqui, começa por ali. Vê o que te agrada. Você faz parte do seu aprendizado, da sua estratégia de ser um cientista de dados, saber buscar as coisas. E aí você vai acabar aplicando essas coisas no seu cotidiano, tá? Então aí tem esse caminho para vocês. Uma nota perguntando qual a diferença entre Databricks e Spark. Spark é uma solução, é uma solução open source que implementa o processo de Big Data usando 4 grandes pilares. A parte de streaming, a parte de armazenamento com SQL, a parte de machine learning e o quarto pilar que eu não lembro agora o que é. Mas são 4 pilares que estão dentro do Spark. Isso é uma ferramenta. Databricks é uma implementação dessa ferramenta com algumas facilidades. Fazendo uma analogia rápida, a gente tem o kernel do Linux, open source, tá? Você tem várias distribuições Linux. Você tem SUSE, você tem Red Hat, você tem Ubuntu, você tem a brasileira, que é a Kurumin, você tem algumas distribuições. Cada uma delas tem algumas extensões, algumas peculiaridades que vai avançando aquele motor, aquele kernel do Linux. O Databricks é a mesma coisa. Eles pegaram o Spark e fizeram uma extensão do Spark para processar algumas coisas. Então você consegue trabalhar dentro do Databricks, por exemplo, com o Jupyter Notebooks, que não é nativo, mas ele já está ali no Databricks facilitado para você. Então você monta a instância do Databricks e acelera o seu desenvolvimento, tá bom?
Fábio está perguntando, manipulação e cruzamento de dados em Google Sheets é um começo? Sim, você está usando o Google Sheets como uma fonte de dados. Você vai começar a trabalhar com o seu modelo, vai fazer qualquer coisa usando essas técnicas, usando essas aplicações de machine learning, de data science, em cima disso. Super favorável. É um começo. Ah, é super elaborado. Cara, é um começo. Você está aplicando, trabalhando nessa sua atividade. Vale bastante a pena começar por isso, tá? Beleza. Pessoal, tá... não tem mais nenhuma pergunta aqui agora. Pessoal, completamos nossa 1 hora desse bate-papo. O material para vocês tem a rodo aí no link que eu passei, né, aqui no chat. Vou colocar mais uma vez aqui o link para vocês no material, caso alguém não tenha conseguido pegar na hora que eu passei o primeiro link e não pegou agora aqui com o QR Code. Na área, ali no site, tem uma área de newsletter, então você pode se cadastrar para receber as novidades que eu publico. Eu estou publicando material ali de segunda, quarta e sexta, tá? Então tem bastante conteúdo para vocês ali atualizado. E também tem uma parte ali que vocês conseguem mandar mensagem, caso vocês queiram, para a gente conseguir trocar ideias, enfim, tirar dúvida de vocês. Beleza? Pessoal, obrigado. Eu gostei bastante da interação de vocês. Perguntas super relevantes sobre a área de ciência de dados. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Nos vemos em breve no próximo encontro, uma próxima aula. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.